Irmãos, que Deus abençoe a todos. Hoje é quinta-feira, é o dia do estudo bíblico da palavra do nosso Deus, né? Nós ainda estamos fazendo através do vídeo. Em breve estaremos nos reunindo lá na igreja também às quintas-feiras. Graças a Deus temos nos reunido aos domingos. Quase todos os irmãos já voltaram à reunião, né? Domingo passado foi muito bom, tanto na escola dominical às 9 horas da manhã, como também no culto à noite, às 19 horas. Quase todos os irmãos presentes, né? E nós adoramos o Senhor ali na igreja. Mas às quintas-feiras ainda estamos fazendo o estudo dessa forma e que Deus possa nos abençoar, né? Que logo retornemos às reuniões nas quintas, mas também que Ele nos abençoe agora no estudo da palavra dele. Vamos orar pedindo essa bênção. Senhor Deus, que o Senhor venha nos abençoar, Pai, agora que vamos estudar a Tua palavra. Abençoe também cada irmão, cada um que está nos ouvindo agora, Pai, assistindo ou ouvindo este estudo. Abençoe a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe a família de todos e a nós também, ó Pai. Ilumina-nos com o Teu Santo Espírito para compreendermos as coisas celestiais. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, eu quero hoje falar com vocês, né, baseado no refrão de um dos nossos hinos, que diz o seguinte: sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu quero falar um pouco sobre esta mensagem da cruz. Na verdade, a mensagem da cruz é o centro de toda a nossa crença, né? De toda a fé cristã. A fé cristã, ela está pautada e se difere de qualquer outra fé, de qualquer outra crença com relação à mensagem da cruz. Em relação à mensagem da cruz. É a diferença de toda outra crença, né? A crença cristã, ela é exclusiva exatamente por pregar essa mensagem que é a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é ao mesmo tempo o fundamento, a base de toda a nossa crença. E eu creio que é a base de tudo que a Bíblia nos diz. Tudo que a Bíblia nos diz aponta para a mensagem da cruz, ou fala a respeito da mensagem da cruz. É por causa da mensagem da cruz que as Sagradas Escrituras foram deixadas para nós pelo nosso Deus. E a mensagem da cruz também é o centro da história. Mesmo que aqueles que não confessem ou não confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, mesmo eles, né, mesmo que eles não admitam, mas a mensagem da cruz é o centro da história. E nós, então, baseados na palavra de Deus, queremos pautar este estudo num texto do apóstolo Paulo, que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 18 a 25, para falar com os irmãos sobre a mensagem da cruz. Diz assim Paulo em 1 Coríntios 1, 18 a 25. O irmão pode acompanhar aí conosco. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Aqui é uma citação do Salmo 29. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens,
e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, eu gosto muito desse texto, né? Estou sempre falando sobre ele, citando, porque aqui o apóstolo Paulo, ele está defendendo a sua pregação, defendendo o seu ministério apostólico, né? Instruindo a igreja dos Coríntios, e aqui nós temos uma bela exposição, né, de Paulo sobre essa mensagem da cruz. E Paulo, então, eu creio que ele coloca algumas coisas aqui interessantes sobre essa mensagem que nós amamos, né, que é o centro do cristianismo. Paulo fala: certamente a palavra da cruz, ou seja, a mensagem da cruz, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Eu queria destacar aqui alguns princípios sobre essa mensagem da cruz, que a faz tão maravilhosa, né? Tão diferencial, tão fundamental, e talvez todo o fundamento da fé cristã. Primeiro, irmãos, nós vemos aqui que Paulo diz que a palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem e poder de Deus para os que são salvos. Loucura para os que se perdem. Então, há aqui duas características que parecem contraditórias, mas elas estão em perfeita harmonia quando elas são consideradas em qual o propósito delas. Então, ao mesmo tempo que Paulo fala que a palavra da cruz é loucura, ele diz que ela é poder de Deus. Parece paradoxal, mas é uma grande verdade, porque ela é loucura para alguns, mas é poder de Deus para outros. Paulo diferencia aqui toda a humanidade em duas classes. Quais são essas duas classes que Paulo coloca, né? Aqueles que se perdem e aqueles que são salvos. Aqueles que foram atingidos por essa palavra e aqueles que a desprezam. Na verdade, Paulo está falando daqueles que Deus chamou para a salvação, que Deus agiu na vida deles para que eles fossem salvos, e aqueles que estão desprezando, que não creem na palavra do Evangelho, né? Na palavra da cruz. Não creem na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada, ela fala da cruz. Ou às vezes creem nela, mas não creem da maneira correta, numa interpretação digna de todo o seu conteúdo, porque todo o seu conteúdo é baseado na palavra da cruz. Então Paulo está dizendo, olha, para aquele grupo de pessoas que se perdem, ela é loucura. E Paulo cita aqui, dentro desse grupo dos que se perdem, ele cita também duas classes. Não sei se os irmãos observaram. Lá no verso 22 ele fala: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Observa bem. E nós pregamos a Cristo crucificado. Então Paulo pregava Cristo, e os judeus, eles pediam sinais, e os gregos sabedoria. Então, dentro daqueles que se perdem, Paulo está colocando os religiosos judeus. Observe, até mesmo para os religiosos judeus, essa palavra é loucura. E também Paulo está colocando os gentios ou os gregos, aqueles que não faziam parte de uma religião teísta, que era a religião judaica, a religião dos hebreus naquela época. Paulo era um judeu que havia se convertido ao cristianismo. Paulo conhecia bem os dois lados da história. Não é? Paulo, apesar de ser também judeu, também tinha uma linhagem grega, então Paulo podia circular bem nos dois campos, né? Falar bem dos dois grupos. Então Paulo está dizendo, olha, os judeus, o que eles querem? Eles querem sinais dos céus. Eles querem um Messias, né? Esperam um Messias que venha operando grandes sinais e maravilhas, e que através desses sinais e maravilhas, esse Messias iria assumir o trono de Davi, iria governar eternamente, submetendo todos os povos aos hebreus. E Jesus não veio dessa forma. Então, para eles, a mensagem a respeito de um Messias que veio humilde, né?
e que foi crucificado pelo pecado de outras pessoas, não encaixava na mentalidade deles, porque eles queriam o Messias que viesse operando apenas sinais maravilhosos. Então Paulo diz, para esses a mensagem da cruz é loucura, mas também era loucura para os gregos, ela não faz nenhum sentido do ponto de vista da sabedoria grega. Não é? Os gregos, eles tinham um grande apreço pela sabedoria dos filósofos, daqueles que interpretavam a realidade, que buscavam a causa de todas as coisas, né? Que buscavam uma lógica intrínseca no pensamento, e para esses não fazia nenhum sentido um Salvador morrendo numa cruz. Então Paulo vai dizer, olha, tanto para um grupo quanto o outro, aqueles que se perdem, né, que não são atingidos por essa mensagem, então para esses dois grupos, essa mensagem é loucura. Não faz nenhum sentido. Por isso eles a desprezaram. Por isso os judeus procuraram matar o Senhor Jesus, intentaram contar a vida dele, e por isso os romanos apoiaram, né? E Jesus foi crucificado. E por isso, depois da ressurreição de Jesus e durante a pregação de Paulo, a pregação dos cristãos, tanto na Judéia como fora da Judéia, essa mensagem é uma loucura. Não faz sentido algum. Eu costumo brincar, né, que os crentes são doidos, são loucos, porque pregam algo sem sentido para a sabedoria humana. Mas e para os que são salvos? O outro grupo, né? Aquele grupo que é atingido por essa palavra. Paulo vai dizer, é poder de Deus. É poder de Deus, irmãos, por quê? Porque essa palavra, ela fala de uma cruz, aonde nessa cruz o Senhor Jesus foi morto ali, diante da ira de Deus, não só da ira humana, mas principalmente da ira de Deus, porque ele levou as nossas transgressões, segundo o profeta Isaías. Ele levou os nossos pecados sobre ele, e ali ele pagou a dívida enorme que você e eu tínhamos diante de Deus. Ele cancelou todo escrito de dívida, como diz Paulo, escrevendo aos Colossenses. Todo escrito, toda a dívida em nome dos nossos pecados. E que Deus já tinha decretado que o salário desses pecados é a morte. O Senhor Jesus então sofreu essa morte para ser justo e justificador. Para que Deus pudesse ser o justo juiz, que pune o pecador, que não é inocente o culpado, mas ser também aquele que pela sua misericórdia e amor justifica o pecador. Porque o Senhor Jesus, como um presente da graça, resolveu pagar por alguns os seus pecados. Então, nesse sentido, ela é poder de Deus. Mas o apóstolo Pedro ainda complementa isso, quando o apóstolo Pedro diz que através da sua morte, do seu sangue derramado na cruz, ele resgatou essas pessoas do seu fútil procedimento. Então a cruz, irmãos, não só pagou os nossos pecados, como também nos tirou do lamaçal do pecado, né? Da profundidade do poço, da miséria desse mundo, da pecaminosidade, de uma vida alheia a Deus, uma vida que não quer saber de Deus, que é uma vida cujo o próprio homem é o seu centro. Então o Senhor Jesus, com seu sangue na cruz, nos livrou dessa vida de pecado miserável diante de Deus. O sangue de Jesus é que nos resgata dessa vida inútil, fútil e sem Deus. Então nós vemos que nesse sentido é poder de Deus. Por isso que a mensagem da cruz, ela é tanto loucura como ela é poder de Deus. Esse é o primeiro ponto, né? A primeira verdade que eu quero salientar aqui na passagem do apóstolo Paulo. Mas também tem uma outra verdade. É que essa mensagem da cruz, essa mensagem do Evangelho, essa palavra da cruz, ela se baseia em fatos reais sobre a pessoa de Jesus Cristo. Observa que Paulo fala aqui, não é? No verso 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado. É Cristo crucificado que é o escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Irmãos, se não fosse essa parte, né?
Se Paulo não estivesse pregando a crucificação de Jesus, se Paulo não estivesse pregando a história de Jesus, né, como Salvador, então não seria loucura. Não seria loucura nem para gregos, nem para judeus, seria só mais uma crença. O grande problema é a história de Jesus Cristo. Hoje existe, na nossa época, muitos que querem pregar esse mesmo evangelho, mas descartando a história real de Jesus. Como se essa história fosse só um mito, uma lenda, para poder nos fazer mais religiosos, né? Para poder nos atrair a Deus. Mas o fato é que o cristianismo não é só um testemunho de vida de uma pessoa que foi transformada. Outro dia eu vi um teólogo falando, né? Um teólogo brasileiro, que tem uma igreja grande no Brasil, falando que a mensagem do Evangelho é uma mensagem para converter pessoas apenas. É um testemunho de vida. E que não obriga ninguém, que deixa a coisa tranquila e só tenta incentivar para que as pessoas se convertam. Por quê? Porque não faz sentido, não há uma conexão com o fato real. Mas o que Paulo está dizendo é que ele pregava o fato real. Aquilo que aconteceu realmente na história. Ele pregava a história de um homem normal que viveu neste mundo. Um homem que nasceu de forma humilde, que viveu humildemente até os seus 30 anos de idade, e daí começou um ministério que dentro do judaísmo poderia ser chamado de ministério profético. Ele seria mais um profeta, exemplo de outros profetas, seria tudo normal, e esse homem, ele tinha uma diferença em relação aos profetas, é que ele afirmava categoricamente que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias que havia de vir, que ele era de natureza igual à do Pai, natureza divina, e aí o faria diferente, e aí os judeus tentaram matá-lo, e depois conseguiram, porque ele se fazia igual a Deus. Os próprios judeus disseram que era por isso que eles queriam matá-lo, porque ele se fazia igual a Deus. Então aí há uma distinção. Jesus não era meramente um profeta, ele não era só um homem, embora ele fosse um homem da nossa natureza, não é? Que se nasceu segundo os apóstolos, o ensino bíblico da Virgem Maria, nasceu de forma sobrenatural, mas viveu de forma comum até os seus 30 anos, e depois começou a operar grandes sinais e dizendo que ele era o Filho de Deus. Mas não só isso, esse homem, mesmo dizendo que era o Filho de Deus, ele se entregou às autoridades romanas. Ele foi preso por acusação dos judeus pelas autoridades romanas e foi levado a uma cruz e morreu humilhadamente. Foi humilhado na cruz, a pior morte, porque era considerado a morte do pior malfeitor, uma maldição. Morreu fora da cidade de Jerusalém, porque não era digno nem de ser executado dentro da cidade. A Bíblia diz que maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus morreu a morte da maldição, quer dizer, a morte da desgraça, do completo desfavor de Deus. Ele mesmo disse lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? A história desse homem é que esse homem morreu ali dessa forma, humilhado, com as pessoas zombando dele, dizendo: se és o Filho de Deus, por que não sai dessa cruz? Por que não mostra todo o teu poder? Mas ele foi sepultado, porém ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Foi visto pelos apóstolos, pelas mulheres que estavam com ele, que o acompanhavam. Ele foi visto por vários discípulos, por 500 discípulos mais ou menos. E depois foi visto subindo aos céus, depois de 40 dias. E um tempo depois, manifestou um grande poder, derramando sobre os seus discípulos o Espírito Santo. Irmãos, esses fatos, essa história, né? Que o seu ápice é a cruz, é a crucificação de Jesus como malfeitor, do lado inclusive de dois malfeitores, mas sofrendo sobre si a ira de Deus, que o desamparou, que o tornou maldito ali naquela cruz, porque ele levava sobre si os nossos pecados, embora ele fosse totalmente justo. Esses fatos reais, irmãos, é que Paulo pregava. Paulo pregava a respeito de um homem que viveu há pouco tempo antes dele, que ele viu, né, ou presenciou, ouviu as notícias de que ele fora morto pelos pecados, que até pouco tempo Paulo mesmo não acreditava nele, e perseguia os que acreditavam nele.
Ou seja, o cristianismo, ele é a história de um homem que se disse o Filho de Deus, que morreu pelos pecados e que está ressuscitado dentre os mortos. Paulo diz que se nós não cremos na ressurreição, nenhum valor tem a nossa fé e a nossa pregação. Ele fala isso no capítulo 15. Ou seja, o cristianismo, ele é histórico por natureza. Ele fala a respeito de uma pessoa que viveu há 2000 anos atrás, mais ou menos. E que se manifestou para nos salvar em duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Se nós não pregamos esse Cristo, se nós pregamos um mero emblema, né? Um mero nome que podia ser de qualquer um, ou como outros fazem hoje, né? Querendo desconectar da história real, fala que Jesus pode ser até uma mulher, a deusa Sofia. Basta você dar o nome que você quiser à história de Jesus. O que vale não é a história, o que vale é o sentimento religioso. Não, Paulo está dizendo que não, nós pregamos a Cristo crucificado, nós pregamos um homem histórico, uma pessoa real, que existiu e é o nosso Salvador, é o Filho de Deus, morreu numa cruz, e por isso a mensagem da cruz é importante, porque é a cruz que faz o sentido, é na cruz que ele pagou historicamente, nesse mundo, os nossos pecados. Irmão, se não for isso, nós não somos salvos. Se não for isso, o cristianismo não passa de uma farsa. Por isso nós devemos crer em fatos reais, de uma pessoa real, que existiu nesse mundo, humana e divina, e que morreu na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, ressuscitou, está à destra do Pai, como o credo apostólico também nos ensina. Mas em todas as páginas das Escrituras, apontam e dizem a respeito desse fato real. Então, a mensagem da cruz, ela é um fato real. Paulo pregava um fato real. Mas também tem uma outra verdade que eu quero apontar aqui, né? Uma terceira verdade, um terceiro princípio que Paulo coloca aqui para nós, sobre essa mensagem tão ímpar, né? Tão grande. Não é? Uma mensagem maravilhosa, que é a mensagem da cruz. Paulo diz assim, Paulo fala, né? Que nós pregamos a sabedoria de Deus, né? Paulo começa dizendo, irmãos, que citando o Antigo Testamento, né, que Deus iria destruir a sabedoria dos sábios e aniquilar a inteligência dos instruídos, quer dizer, dos filósofos, né, dos pensadores daquela época. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Verso 20, né? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Irmãos, observe que aqui Paulo mostra uma inversão. Embora o cristianismo seja loucura para aqueles que se perdem, né, para aqueles que não foram atingidos por essa mensagem, ao mesmo tempo o cristianismo é sabedoria, mas é sabedoria de Deus. E aqui nós podemos entender uma coisa. Como explicar? Por que Jesus morreu numa cruz? Porque o Filho eterno de Deus, para salvar os perdidos, teria que morrer na cruz para pagar os seus pecados. Qual é a explicação, irmãos? A explicação está na sabedoria de Deus. Então essa mensagem, ela é explicada pela sabedoria de Deus. É o terceiro ponto que Paulo salienta aqui. Ela não pode ser compreendida pela sabedoria humana. A sabedoria humana não pode atingir a sabedoria de Deus, chegar nem perto sequer. O profeta fala que os pensamentos de Deus são tão altos em relação aos nossos, que é como o céu se alteia da terra. Os pensamentos de Deus são tão distantes do nosso. Nós não podemos compreender a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus é loucura para nós, e a nossa loucura é sabedoria para Deus, ou aquilo que nós consideramos loucura. Paulo fala, né? Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha que a história a respeito de Cristo, né? O que Cristo fez é sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Olha para os irmãos dele. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. O que Paulo está querendo dizer, irmãos, é que por mais que os homens tentem com a sua mente
pensar algo que possa ser sábio aos seus próprios pensamentos. Assim Deus ainda é muito, infinitamente mais sábio. E às vezes nós não podemos compreender os planos de Deus, apenas crer neles e aceitá-los, porque é de uma sabedoria infinita, porque Deus é Deus. Porque Deus é grandíssimo, né, em seu poder, em sua glória, em sua infinita sabedoria. Né? Eu gosto muito de pensar nesse atributo. Né? Nós podemos, sim, aprender, compreender, crer o que Jesus fez na cruz, o sentido, o propósito. Mas explicar por que teve que ser assim. A explicação está na sabedoria de Deus. E é por isso, irmãos, que muitos não compreendem. Porque eles querem ver as coisas do seu próprio ponto de vista. Do ponto de vista limitado, né? O homem se acha tão sábio. Nós estamos vendo agora nessa pandemia, né? A ciência e tudo, né? Tendo grandes dificuldades. Cada um fala uma coisa. Cada dia sai um estudo novo sobre esse novo vírus. Porque a ciência, ela se arroga de resolver tudo, mas não pode resolver quase nada, né? E o homem, nessa sabedoria dele, ele se acha ou quer se achar mais sábio do que Deus. Ora, se Deus é o Criador de todas as coisas, aquele que projetou tudo o que acontece, que aconteceu, acontece e acontecerá. Então, a sabedoria de Deus é infinitamente maior do que a sabedoria do homem. É isso que a Bíblia aponta, né? Que Paulo diz diversas vezes, escrevendo aos Romanos, né? Ó profundidade da riqueza, né? Da sabedoria de Deus. Quem conheceu a mente de Deus, irmãos? Aquilo que nós não podemos compreender com a nossa mente, nós devemos crer que pertence a uma sabedoria infinita, que é imensamente, para não dizer infinitamente, e é infinitamente maior do que a nossa. É incompreensível a nossa mente, mas é a sabedoria de Deus, e é muito mais sábia do que qualquer pretensão de sabedoria da nossa parte ou dos intelectuais da nossa época. Por isso que muitos intelectuais, não estou dizendo todos, porque tem muitos, né, que já foram atingidos por essa palavra, porque a mensagem da cruz, ela é poder, e ela atinge tanto aqueles de menor sabedoria, de menor conhecimento do ponto de vista humano, mas também atinge intelectuais e grandes cientistas, que hoje nós sabemos que creram e outros que creem no Evangelho. Mas a maior parte não crê. Por que a maior parte não crê? Por causa da sabedoria humana. Porque quer entender apenas com a sabedoria humana, sem buscar a sabedoria de um Deus criador, sustentador e mais ainda, que planejou todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Predeterminou tudo para a sua própria glória, que não busca glória de homens, né? Que não tem, que a sua glória é por si só, pelo seu próprio ser, e não depende do que o homem é ou do que o homem queira. Nós temos que aprender, irmãos, que as coisas de Deus é como elas são. Isso é a sabedoria de Deus. Deus fez do jeito dele, independente se o homem crê ou não crê. Se o homem crê ou não crê nessa mensagem, as coisas são assim. O que é, é. Essa é a lógica, e é um princípio lógico, né? E é a lógica da sabedoria infinita do nosso Deus. Então, nós vimos aqui, não é? 3 princípios que Paulo coloca aqui. Primeiro, que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para os que são salvos. 2 grupos, né? Os que se perdem, que se subdividem em 2 grupos, os gentios e os gregos, e os judeus, e para esses são loucura, e os que são salvos é poder de Deus para salvá-los dos seus pecados. Mas nós vimos também que ela é firmada em fatos reais. São os fatos a respeito do Senhor Jesus que veio neste mundo, que existiu realmente, e que era o Filho de Deus, igual a Deus, da mesma natureza divina, mas que era homem, como nós, e que morreu numa cruz pelos nossos pecados e ressuscitou e foi assunto aos céus. E voltará, né? E a mensagem é clara da Bíblia que ele voltará para mostrar a sua glória. Mas também que ela é explicada pela sabedoria de Deus. Só a sabedoria de Deus pode fazer algo assim. E nós devemos crer nessa verdade, porque ela pertence à sabedoria do nosso Deus. Irmãos, e quais são as aplicações para nós cristãos dessa mensagem? Primeiro, o apóstolo Paulo está
colocando aqui para que nós possamos, eu creio que nós podemos aplicar de algumas formas. Primeiro, nós podemos pregar esse evangelho com ousadia, mesmo que as pessoas não creiam. Vai ter sempre um grupo que não vai crer, mas nós devemos pregar, anunciar, do jeito que está na Bíblia. Do jeito que a palavra está dizendo, nós devemos pregar esse evangelho. Segundo, nós não devemos ficar alarmados pelos poucos resultados, ou às vezes pela falta de resultados. Porque nós sabemos que muitos não vão compreender. Porque aqueles que compreendem, eles dependem de que Deus, com a sua palavra, atinja o coração deles. Porque é a sabedoria de Deus. Mas também, irmãos, nós devemos pregar, esperando, confiando em Deus, que Deus pode dar o resultado. Que nós podemos pregar para os nossos familiares, para as pessoas que estão à nossa volta, né? Que os crentes devem ser ousados em pregar, anunciar com toda intrepidez, ungidos pelo Espírito, esta palavra, e aguardar os resultados. Porque quando Deus quiser, Deus fará que os resultados aconteçam. Como o próprio Paulo, que ninguém esperava, foi mudado pela palavra da cruz. E podemos dizer então, sim, eu amo a mensagem da cruz. Que Deus te abençoe.